O que é Dororo e por que é tão bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no botão aí embaixo ou no ícone que aparece aqui no canto inferior direito. Parece idiota quando falamos sem contexto, 3 sílabas que na língua portuguesa parecem algo que um bebê balbuciou, mas é um dos animes mais interessantes dos últimos anos e é uma reinvenção de uma franquia de mais de 50 anos. No vídeo de hoje vamos falar sobre a adaptação de Dororo para um anime de 2019, afinal de contas, o que diabos é Dororo e por que é tão bom? A princípio era um mangá do pai da cultura de mangá, Osamu Tezuka. Em 1967, ele criou a história de uma criança órfã chamada Dororo e do adolescente amaldiçoado Hyakkimaru. Curiosidade, o nome era para ser Dorobou, que significa ladrão, mas os amigos de infância do Tezuka não conseguiam dizer a palavra e o personagem virou Dororo. Os dois personagens viajam pelo Japão do período Sengoku em busca de yokais, que são entidades japonesas que se assemelham mais ou menos com os demônios daqui do ocidente. Cada yokai morto quebra uma parte da maldição de Hyakkimaru, que teve 48 partes do corpo roubadas ainda bebê. Como eu disse antes, Tezuka é considerado o pai da cultura de mangás e fazia muitas coisas que se tornaram fenômenos globais, como A Princesa e o Cavaleiro, Kimba, o Leão Branco. Eu sei, parece roubado, mas o Kimba foi criado em 1950 e o Rei Leão em 1990. E o que provavelmente é o mais famoso dele é o Astro Boy. Esses todos têm em comum o fato de que são voltados para crianças. Mas Dororo, mesmo com 2 personagens jovens, tornou-se muito sombrio, envolvia demônios, guerras, perdas familiares e trágicas. E por isso mesmo, Tezuka não gostava do mangá que criou, então ele fez um final um pouquinho corrido para a história. 2 anos depois, Dororo ganhou um anime que pode ser assistido completamente legendado no YouTube hoje em dia. Mesmo com a pegada de humor mais forte, Tezuka ainda não estava satisfeito e o público não gostou muito da adaptação. Por isso, o anime foi finalizado com 26 episódios. Ainda assim, o fim é um pouco mais bem concluído que o do mangá. Nos 50 anos entre o primeiro anime e a versão mais recente, Dororo não ficou esquecido completamente, principalmente por ser parte da obra de um mestre que é constantemente revisado por fãs de mangás e animes em todo o mundo. E não dá pra negar, apesar do que Tezuka achava, a história de um cara lutando contra demônios para recuperar partes do corpo é atrativa pra caramba. Talvez por isso é possível encontrar referências e adaptações diversas de Dororo durante o período. Ele teve um jogo de PlayStation 2 chamado de Blood Will Tell, Tezuka Osamu's Dororo, que pode ser traduzido para O Sangue Contará, Dororo de Osamu Tezuka. O game foi produzido pela Sega, tinha 8 capítulos, tanto Hyakkimaru quanto Dororo são jogáveis, e antes da pesquisa para esse vídeo eu não fazia ideia de que esse jogo existia, mas, pelo que eu li, parece ser bem mediano. Além disso, houve um filme japonês de 2007 com o mesmo nome do mangá original. Esse eu consegui assistir e olha, é ruim, viu? Mal feito, mal atuado, bem trashzinho. O mangá original de Dororo foi lançado no Brasil em 2010 pela editora New Pop em 4 volumes com toda a história original do Osamu Tezuka. E chegamos no motivo para fazer esse vídeo. O estúdio de animes Mappa, de onde saíram coisas como Yuri on Ice, Jujutsu Kaisen, The God of High School e Dorohedoro, trabalhou junto com a Tezuka Productions para fazer a nova versão de Dororo. Os 24 episódios estão disponíveis completos no Amazon Prime Video. Os 50 anos entre as 2 séries fizeram muita diferença. Com a cultura atual de animes, Dororo pôde ser diferente de um shonen, que é o nome usado para um gênero de mangás e animes voltados para meninos, que era o que o Osamu Tezuka fazia. Então com isso, o Dororo de 2019 tem um tom mais pesado. Os estúdios abraçaram o tema de guerra do período Sengoku, aproveitaram a trama de yokais para tratar os demônios como criaturas de horror e aumentaram o drama do Hyakkimaru. Nos originais da década de 1960, Dororo era uma fonte de piada constante e o Hyakkimaru conseguia lutar e conversar devido à magia. Aqui, como uma pessoa sem língua, sem ouvidos, sem olhos, ele nem sequer compreende o mundo que vive ao redor. Ao mesmo tempo, Dororo carrega consigo mesmo o fardo de ser uma pessoa órfã em tempos de guerra. E isso vai ser mais bem desenvolvido no decorrer da série. Com o tom correto e muitas mudanças na história, foi preciso mudar outras coisas, uma vez que uma grande parte da jornada passa a ser sobre Hyakkimaru aos poucos começar a sentir e conhecer o mundo, o que não acontecia no original. Dororo então ganha uma importância maior na história. Como eles viajam juntos, é Dororo quem apresenta o mundo para Hyakkimaru, cada vez que ele descobre alguma coisa nova. É o primeiro nome que ele fala. Dororo. Aniki, これはな、匂いってんだよ。今オイラのことドロロって
Aí já está um dos motivos pelos quais eu amo esse anime. Nós acompanhamos, a cada episódio, um jovem conquistar a possibilidade de entender o mundo e de se expressar nele. Mas, na maioria das vezes, ele faz isso através de violência. Que tipo de pessoa ele será no fim dessa jornada? Em contrabalança, Dororo é uma presença de humanidade que pode garantir que o Hyakkimaru não seja tão monstruoso quanto os yokais que ele mata. E esse conflito aumenta o questionamento original do mangá de 1967. Hyakkimaru perdeu partes do corpo devido a uma dívida que o pai dele, Daigo, fez com os yokais antes de ele nascer. Então, de quem são todas as coisas que o pai dele conquistou? Afinal de contas, elas foram pagas com o sacrifício do Hyakkimaru. Parece uma filosofia barata, mas desde que eu voltei a assistir animes há mais ou menos 2 anos, Dororo foi a melhor coisa que eu assisti até agora. E esses questionamentos sobre posse, benefícios, sacrifícios, guerras e perdas viraram discussões muito interessantes com minha namorada, que assistiu a série mais ou menos no mesmo período que eu. Todas as tramas paralelas são fechadas, todos os personagens são bem explorados, até os vilões não são puramente feitos de maldade. Existe uma motivação compreensível por trás das ações de todo mundo, e algumas das reviravoltas no final são muito empolgantes. Os estúdios resolveram manter os demônios e como eles agem na versão atual. E muitas dessas histórias com as quais Dororo e Hyakkimaru cruzam são excelentes dramas de pessoas que perderam muito com a guerra, ou ótimas tramas de terror. Minhas duas favoritas são a da espada amaldiçoada e a do Buda sem rosto. Na primeira, uma espada amaldiçoada ameaça a vida de um casal de irmãos. É muito interessante o que a história fala sobre poder e o medo de ser uma pessoa impotente. Na segunda, uma estátua gigante de Buda sem rosto mata pessoas em busca de uma forma para a face que deveria ter sido esculpida. Tem umas características de terror muito maneiras nessa história. Minha recomendação é essa: assista o anime de 2019 da Prime Video. Se você não quiser assinar nenhum serviço de streaming, pode pegar 30 dias grátis. Se ver um episódio por dia, ainda sobram 6 dias para assistir outras coisas. Caso você goste muito, como eu e minha namorada, procure o anime antigo, tá no YouTube. Nós fomos pelo caminho errado e assistimos o filme de 2007. You don't have to if you don't want to. Okay, no worries. It's okay. Don't go for it. It's okay, Terry. It's okay, Terry. You don't have to. Yes, put the extra on there, damn it. I'm a glutton. What is it? E é isso, gente. O que você achou do vídeo? Ficou interessado em assistir Dororo? Já tinha assistido e não gostou? Você discorda de alguma coisa que eu falei aqui? Já gostava do anime? Comente abaixo ou na publicação deste vídeo no site Aquela Velha Onda. Nós também respondemos no nosso Instagram, Aquela Velha Onda, com tudo junto. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Comente, curta, compartilhe, aperte o sininho para receber notificações de novas publicações. Toda sexta-feira, às 9 horas, publicamos um vídeo novo. Até o próximo.